Isaías, capítulo 50, versículo 10 e 11. Depois do capítulo seguinte, que é Isaías 51, vamos ler os 3 primeiros versículos. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor, seu Deus, e firme sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo, e vós cinges com faíscas, andai entre as labaredas de fogo, e entre as faíscas que acendestes, isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Capítulo 51. Ouve-me vós, os que seguis a justiça, e os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodias. Isaías 52, capítulo 52 de Isaías, versículo 13. Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim borrifarás muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53, os 3 primeiros versículos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este culto maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Doce Espírito Santo, começa a tocar em corações feridos neste lugar. Começa a tocar, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Nós queremos sentir a tua presença. Aqui não é um show, não é uma apresentação, mas é uma casa de milagre, é uma casa de cura. Aqui o Senhor se faz presente, Pai. Usa a minha voz, fala com a tua igreja, Pai. Nós repreendemos toda agitação, tudo que não provém de ti, toda artimanha de Satanás, nós repreendemos em nome de Jesus. Acalma esse coração. Não permita que haja distrações, Senhor. Não permita que haja conversas paralelas, movimentações no templo, celulares ligados. Toda ação demoníaca de tentar atrapalhar esse trabalho está neutralizado pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós oramos, Senhor, na certeza da tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós conhecemos bem, pregamos bastante sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos profetas mais ilustres, um dos mais ilustres. Ele também foi um estadista, ele sempre estava envolvido com alguns negócios dos reis. Ele tinha essa parte que ele ajudava a administração da época. E nós vemos o profeta Isaías que ele falou muito sobre Jesus.
muitas palavras proféticas do Messias, do triunfo de Israel, da salvação. O profeta Isaías falou muito sobre isso. E eu estava lendo um texto em casa e me chamou a atenção quando ele escreve em Isaías capítulo 50, no versículo 10, que nós acabamos de ler, que diz: quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se no seu Deus. Ele está dizendo para o povo de Israel que aquele povo, quando ele estivesse andando no escuro ou sem direção, andar no escuro não é literalmente falando a luz apagada, andar durante a noite. Andar no escuro está falando uma pessoa sem direção, uma pessoa que não sabe para onde está indo, uma pessoa que não tem esperança. Esta pessoa está andando no escuro. E aí ele diz o seguinte: que se porventura este povo de Israel estivesse vivendo isso, ele devia confiar no Senhor. Quando não tiver luz nenhuma, confie no Senhor, apoie no teu Deus. É isso que ele fala para nós nesta noite. Quando você estiver andando e parecer que não tem caminho aberto para você, não tem luz, não tem uma esperança, nenhuma porta se abriu, você não está entendendo nada, nem tem visão nenhuma, confia no teu Deus. Confia no teu Deus. É interessante que no versículo seguinte, o profeta começa a falar algo que me chamou muita atenção, que ele diz o seguinte no versículo 11: e eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do fogo, e entre as faíscas que acendestes, isto vos vem da minha mão, mas em tormentos jazereis. Ele diz para Israel confiar no seu Deus quando estiver na escuridão, e depois ele fica preocupado com aquele que acende o seu próprio fogo, aqueles que acendem o seu fogo e vivem em faíscas, se vestem de faíscas e andam entre labaredas e faíscas de fogo que ele mesmo acendeu. Deus disse: isso provém de mim, o fogo provém de mim, mas no entanto vocês acenderam o fogo, em tormento jazereis, ou seja, viverá em tormentos. Queridos, o perigo de nós acendermos o fogo, esse é o perigo. O que seria, pastor, eu acender o fogo? Você acha que você pode ter felicidade sem Deus? Você acha que por conta do teu trabalho, do teu dinheiro, do teu status, você vai ter uma vida feliz? O teu caminho está muito claro. Você teve sucesso na tua vida profissional, você poupou bastante, tem bastante dinheiro, e você pode andar tranquilo que você consegue ver à frente. Você acendeu o teu fogo, você acendeu a tua luz, mas a Bíblia diz: quem acende o seu próprio fogo jazerás em tormentos. Às vezes uma pessoa que diz: eu vou viver a vida, eu quero viver a minha vida, eu vou gozar a vida, como as pessoas do mundo dizem. Você está acendendo teu próprio fogo. Deus não tem nada a ver com essa luz que está brilhando. Deus não tem nada a ver com a vida que você está levando, uma vida leviana, uma vida em pecado. Deus não tem nada a ver. Você acendeu o teu próprio fogo. Mas o profeta exorta aos filhos de Israel que eles devem andar na luz do Senhor, o Deus de Israel, não no próprio fogo que nós acendemos. Às vezes, queridos, nós queremos ser felizes de qualquer maneira, e nós arrumamos uma forma disso acontecer, e às vezes Cristo não faz parte disso tudo. Isso é muito preocupante. E o que eu quero dizer para você é que quando ele fala com os filhos de Israel, e fala também das pessoas que acendem o seu próprio fogo, ele diz para aquele povo: olhai para Abraão. Olha só, Isaías 51, versículo 2, onde nós lemos: olhai para Abraão. O que eu posso ver em Abraão? Por que eu devo olhar para Abraão? Porque você não pode fazer o seu próprio fogo, você não pode ser a sua própria luz. A luz que brilha no nosso caminho é a luz da palavra, é a luz de Cristo. Você não pode ser o seu próprio fogo, fazer a sua própria claridade. A Bíblia diz: olha para Abraão.
vosso pai. Olha para ele. Sara deu à luz, Abraão estava sozinho, e eu chamei, e eu abençoei, e eu multipliquei. Ele dizia para o povo: não tenta obter sucesso com suas próprias forças, gerando a sua própria energia, gerando a sua própria luz. Olha para Abraão, eu chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Olhe, ó Israel, para Abraão. Olha, era mais fácil para o povo de Israel olhar para Abraão. Abraão era um vulto, é até hoje. Nós falamos do pai Abraão, o pai da fé, todo mundo conhece. Imagine na época de Isaías, 790 anos antes de Cristo, quando falava em Abraão, todo acreditava, e ele chamava a atenção do povo de Israel, estimulando o povo de Israel para de criar o seu próprio fogo. Olha para Abraão, que Deus deu para ele algo maravilhoso, chamou ele sozinho, o abençoou e multiplicou. Abraão frutificou. Olha para ele, e ele começa a dizer no próximo versículo 3, Isaías 51: porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden. Olha, povo de Israel, olha para Abraão. O Senhor vai fazer o seu deserto como Éden. O que era o Éden? O Éden era um paraíso. O Éden foi o lugar onde o primeiro casal viveu. O Éden é um lugar que todo mundo gostaria de morar. Era um paraíso, era um oásis completamente, era muito gostoso. Eu farei do seu deserto um Éden, e farei da sua solidão um jardim de gozo, de alegria se achará nele, ação de graça e voz de melodias. Israel, se vocês pararem de produzir o próprio fogo, se vocês pararem e confiar no Deus de Abraão, o seu deserto vai ser um paraíso, vai ser o Éden. Se vocês pararem, a sua solidão, haverá gozo nessa solidão, haverá graça nessa solidão, e haverá melodia, ou seja, haverá cântico. Você já viu uma pessoa solitária cantar? Você já viu uma pessoa triste porque está sentindo a solidão começar a agradecer por tudo? De forma alguma. Ela começa a chorar porque a solidão é terrível. Mas o Senhor estava dizendo: olha para Abraão, para de produzir o fogo de vocês mesmos, porque o nosso fogo vem do Pai das luzes, do nosso Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, constantemente nós queremos produzir o nosso fogo, constantemente nós queremos andar por conta própria, constantemente nós queremos viver felizes. Nós achamos que nós podemos viver felizes distante do Senhor. A Bíblia nos fala sobre Jesus. É interessante que nesse livro do profeta Isaías, como ele é messiânico, fala muito de Jesus, ele fala: olhe para Abraão, e no versículo 52, no finalzinho, ele começa a anunciar a chegada do Messias. É Abraão, e depois ele fala de Jesus. Ele começa a anunciar, falar sobre o servo sofredor. Ele começa a dizer sobre Jesus. O povo de Israel deveria olhar para Abraão. Era difícil o povo de Israel crer em Jesus, que nem havia chegado ainda, nem havia estado no nosso meio, era só uma palavra profética. Em Abraão eles criam, mas aí o profeta Isaías começa a dizer a respeito de Jesus. Olha só, Isaías 52:13: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o do outro qualquer, ou a figura de qualquer outro homem. Assim estava ele. E começa a descrever como Jesus estava desfigurado. E interessante que ele fala para o povo de Israel: olha para Abraão. Abraão, a história já havia acontecido. Ele estava no sucesso, abençoado. Deus chamou, Deus multiplicou, Deus frutificou a Abraão. E chamava profeticamente, dizendo: olha para este homem. Isaías 53, versículo 3. A Bíblia diz que ele era desprezado, o mais indigno dos homens. Versículo 2 do capítulo 53: e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Olhou para Abraão e olhou para Jesus. Olhando para Jesus, não tinha aparência nenhuma para que nós o desejássemos. Eu não sei o que o povo deveria ver em Jesus,
Abraão tinha um histórico de sucesso. Abraão, quem olhasse para Abraão, viu, olha, Deus andou com Abraão, Deus abençoou Abraão. Agora ele começa a puxar para o povo esquecer um pouco Abraão e olhasse para aquele homem desfigurado que é muito maior do que Abraão. Mas não tinha beleza, não tinha formosura. E hoje, quando nós lemos esse texto e quando nós falamos de Jesus, e as pessoas pensam que Jesus era aquele moço bonito de olhos azuis que aparece pintado nas telas, nos quadros. Não era. Ele não tinha beleza, não tinha formosura de forma alguma. E havia as palavras proféticas falando desse Jesus que viria. 790 anos antes de Jesus vir, o profeta falava. E aí, em Isaías 53, versículo 1, o profeta pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem que acreditou na nossa pregação? Quem? Eu acho que ninguém, porque Jesus não tinha beleza. E o mundo, ele é movido por beleza. A Bíblia diz que o homem vê a aparência. Eu estava falando, você encontra um carro bonito e você olha a beleza daquele carro, eu quero para mim, eu queria ter um desse. Você vê uma casa bonita, eu queria uma casa dessa. Olha que bonito, eu queria uma casa desse jeito. Você vê alguma coisa bonita, uma roupa bonita, você fala, eu queria uma roupa dessa, para mim, olha que legal, eu quero vestir. A pessoa encontra um namorado e acaba casando, uma pessoa que aos seus olhos é bonita, ela sai desfilando com ele na rua, desfilando, olha que homem bonito, olha que mulher bonita. Tudo que é bonito nós nos interessamos, só que Jesus não veio tão bonito assim, por fora não, mas por dentro ele era pura riqueza, era o brilho do Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha beleza nem formosura. Olha para Abraão, mas agora olha para Jesus. O que eu vi em Jesus? Eu não vi nada. Talvez você nunca viu nada em Jesus, mesmo porque a figura que passaram de Jesus é um Jesus morto, pendurado na cruz, um Jesus sofredor, um Jesus que está jorrando sangue da sua face, das suas mãos do seu lado. É o quadro que você tem na mente de Jesus. Que interesse que você tem para Jesus, por Jesus? Queridos, ele não aparece tão lindo assim, ele não aparece como um rei, ele não aparece montado num cavalo árabe, com uma espada, falando de independência ou morte, ele não aparece como um político que fala muito bem, de forma alguma. Ele apareceu totalmente sem aparência, mas quando nós olhamos para ele, a nossa vida é transformada, louvado seja o nome do Senhor. Ele era sofredor, indigno. Se você começar a ler, o profeta pergunta quem deu crédito à nossa pregação. Querido, pregar, as pessoas ouvem. Algumas pessoas acreditam na pregação, outras não acreditam. Sabe por quê? Sabe quem faz você acreditar na pregação? É o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está sendo ministrada. Se o Espírito Santo estiver dentro do teu coração nesta noite, você vai entender plenamente o que está sendo pregado nesta noite. O próprio profeta perguntava quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Jesus nasceu como se fosse uma plantinha numa terra seca, não tinha beleza aquela planta, mas ele rompeu todas as dificuldades e despontou e floresceu um grande jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia, ele foi moído pelas nossas transgressões. Versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele não era tão bonito assim, mas ele ficou doente. Jesus ficou doente, ele pegou a tua enfermidade e assumiu essa enfermidade. Dá a enfermidade dele para mim. A Bíblia diz que ele tomou a nossa enfermidade. Dá os problemas deles aqui, coloca sobre mim. Jesus ficou cheio de problema. Jesus ficou cheio de doença. Jesus ficou cheio de espíritos atormentadores que atormentavam as pessoas. A Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Quando eu digo moído, eu não digo porque ele estava com muito sangue. Não é isso. Se fosse assim, ele teria sido triturado. A Bíblia diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Nenhum, para que se cumprisse a profecia. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Por que ele ficou moído? O que moeu foi o tormento espiritual que ele sofreu. O que moeu foi os meus pecados. Os teus pecados foi o que moeu
aflições, a enfermidade ele pegou, e depois a Bíblia diz, o profeta diz que pelas pisaduras dele, pela dor que ele passou, pelo sangue que derramou, todas as suas enfermidades ele levou, e você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Você está livre de toda enfermidade, você está livre de todos os demônios, você está livre de toda depressão, você está livre de todo o mal, porque Jesus Cristo tomou isso e disse: isso é meu, joga tudo em mim, pega esse demônio, joga para cá, pega a enfermidade, joga em mim. Ele ficou doente ali naquela cruz, e o profeta fala: ele levou tudo embora, e você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos milagres que aconteceram, você vê escrito embaixo: e cumpriu-se o que diz o profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus levou a minha enfermidade, Jesus levou a minha aflição, Jesus levou toda a maldição hereditária, e eu sou livre em Jesus Cristo. Então nós devemos não mais olhar para Abraão. As bênçãos de Abraão só se cumprirão em nossa vida através de Cristo. Quando você aceita Jesus, aquela promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, se cumpre para aquele que nasceu em Cristo Jesus, que se torna filho de Abraão também. Queridos, este homem desfigurado, este homem que levou tudo ali na cruz, você deve olhar para ele, não precisa olhar para Abraão mais. Hebreus 12, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Olhando para Jesus. Jesus nesta noite quer encher o teu coração de fé. Se o teu coração se encher de fé nesta noite, você sai diferente daqui. Essa aflição que você está vivendo vai embora, essa angústia, esse medo. Hoje nós pregamos sobre Jesus, hoje nós falamos na escola dominical sobre Jesus, que ele estava com medo da morte de cruz. Jesus estava com medo e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ter medo não é o problema. Ter medo, Jesus teve medo. Os valentes não é que não tem medo, os valentes têm muito medo, mas eles dizem: mesmo com medo, assim como fez Jesus, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou enfrentar isso que está me provocando medo. Queridos, o covarde é aquele que desiste, mas o valente, ele tem medo e enfrenta os seus medos. Jesus estava com medo, chorou gotas de sangue pelo pavor da morte, mas ele enfrentou os seus medos e foi até a cruz e foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te desafio nesta noite, assim como Jesus, enfrenta os teus medos. Qual é o medo que você tem hoje? Qual é o medo que você tem? Medo do quê? Eu estou tremendo, pastor, eu estou tremendo, não sei, eu estou tremendo de medo. Enfrenta, mesmo com medo. E se você disser: eu estou com muito medo, pastor, eu vou desistir. Covarde, covarde. Você não crê no Jesus que você serve, não? Pedro não se acovardou. Você pensa que era fácil andar sobre o mar? Não era, mas ele andou. Jesus estava com medo da morte, mas ele diz: eu estou com medo, mas eu tenho que passar, não tenho outra escolha, eu vou enfrentar e vou lá. Pode vir morte, eu estou preparado. Pode vir morte. A morte veio, levou, e Jesus levantou depois e deu a vitória sobre a morte para você. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós somos covardes, como nós temos medo de enfrentar as coisas. Olha para Abraão, lá no Antigo Testamento, é símbolo de prosperidade, e olha para Jesus no Novo Testamento, que é infinitamente maior e mais poderoso do que Abraão, que é Jesus Cristo do Novo Testamento. Abraão, ele era o pai da fé. Jesus é o pai de todo poder. Quando ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e esse poder ele passou para a igreja. Abraão é criatura, o nosso Jesus é o Criador. Sem ele, nada sem ele se fez. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é infinitamente maior do que Abraão. Jesus disse que antes que Abraão nascesse, ele já existia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos olhar para Jesus. Olhando para Jesus, nós não vamos acender os nossos próprios fogos. Olhando para Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele encontrou um povo que vivia à sombra, era trevas, na escuridão, por causa do medo da morte. Jesus chegou e aquele povo estava tudo com medo da morte. Mas quando aquele povo estava com medo da morte, em trevas, quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que raiou uma luz, a luz de
estava chegando, a luz era de Cristo, não era a luz de homem. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo, que morreu um dia na cruz do Calvário e ressuscitou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, os nossos medos, deixa a luz de Cristo entrar nos seus medos e você vai enfrentar. Amém? É muito bom você ser bastante medroso. Sabe o que o medroso faz? Muito medroso. Ele corre lá para dentro e ora 1 hora, 2 horas e sai forte da dentro. Ele sai forte. Vai regando, meu querido, vai regando o teu caminho. Que o combustível que possa existir na tua lamparina, que vai clarear, que vai acender o teu caminho, não seja teu. Será resultado da palavra de Deus na tua vida e será resultado da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Oração e palavra é o combustível que deixa permanecer acesa a luz, que não é a nossa luz, é a luz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele levou ali na cruz, Ele nos deu a vitória. Aí sim, como Deus fez com Abraão, que chamou, abençoou e multiplicou, Jesus faz mais que isso. Ele está chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está chamando porque Ele quer te abençoar, Ele quer fazer você frutífero. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mais Abraão, a promessa não é de Abraão, a promessa é de Jesus Cristo. Vinde a mim cansados e oprimidos. Ele te chama nesta noite, Ele te abençoa nesta noite. Ele diz: eu quero que você frutifique na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa frutificar. Como está a tua vida? Está como deserto ou está como jardim regado? Nós somos chamados. Olhe para Jesus, você vai frutificar. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos. Nós já fomos abençoados. De repente tem pessoas pedindo aqui: não, Jesus me dá a bênção. A bênção sua já veio. Ah, mas não veio o pacote que eu queria, veio o pacote de Deus. Se você espera o teu pacote, não vem mesmo. Vem num pacote de Deus. Aí eu olhei lá no banheiro: esse aqui não, hein? Ó, o correio lá do céu chegou de não é esse aqui não. Você não está entendendo. Ele mandou a bênção, não é que você pediu, não, é que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. E quando nós entendemos o que aconteceu com Abraão, que Deus é abençoador, que Deus nos chama, que Deus faz frutificar, aparece Jesus e o profeta Isaías mostra esse quadro sofredor. O profeta Isaías nos estimula a deixar de fazer um fogo próprio e olhar para Jesus Cristo. É um estímulo. Na Bíblia sempre é assim. Olha, ele pede: olha para Jesus, faça isso. Olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com a mulher de Ló, que olhou para trás. Olha, vê exemplo para te estimular você não fazer a mesma coisa. Oh, queridos, nós precisamos estar olhando para Jesus Cristo, precisamos estar firme com a palavra de Deus nos nossos corações. Então tudo o que precisava ser realizado na cruz, este homem que não era muito bonito fez por nós. Jesus Cristo de Nazaré, Ele fez por nós ali na cruz. Amém? Jesus já te abençoou, basta você se cadastrar. Já existe dinheiro, bênçãos de sobra no depósito de Deus. Você já está abençoado. Olha para Jesus, olha para Jesus. Viu o que aconteceu com Abraão? Vemos grandes homens de Deus, mas o caso aqui que está em foco é Abraão e Jesus Cristo. E quando Jesus nos abençoou, o profeta Isaías, no próximo capítulo, queridos, olha capítulo 54 de Isaías. São 3 capítulos que ele começa a falar de Abraão, depois vai falando de Jesus, do Salvador que viria, daquele que restauraria Israel. Olha Isaías 54, versículo 2. Ele já começa dizendo: olha vocês aí, vocês aí que aceitaram Jesus, vocês que acreditaram nesse servo sofredor, vocês que tomaram posse do que ele fez na cruz, faz o seguinte, Isaías 54, versículo 2: amplia o lugar da tua casa, da tua tenda, e as cortinas das suas habitações se estendam, não o empeçais, alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordará a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que seja um, e habitarás as cidades assoladas. Cidades assoladas vai ser sua, você vai ser abençoado. Ele está dizendo: olha, você que já está abençoado, começa a aumentar o seu espaço, começa a alargar a sua tenda, amplia a sua tenda, firma bem as estacas, porque virá um transbordar do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
esperando a bênção, já começa a aumentar. Você lembra de um homem que plantou muito, e a Bíblia diz que a plantação deu bastante, e ele não tinha celeiros para pôr, e ele disse: eu preciso construir celeiros, e ele construiu bastante celeiros, a parábola que Jesus conta. Mas aquele que acredita no Senhor, antes de vir a bênção, ele começa a aumentar. Amplia as estacas. Você não viu o que Deus fez com Abraão? Você não viu o que Jesus conquistou por você? Então amplia o lugar da sua tenda. Amplia. Por exemplo, nós não temos 2.000 pessoas aqui, mas ampliamos, porque nós esperamos chegar às 2.000 pessoas aqui. Vamos ampliar, amplia o teu quarto lá, que o bebê vai chegar. Pastor, mas não pode mais. Deus faz você ter o bebê. Você faz, isso é estéreo, operou, não, faz um quartinho lá que o bichinho vai nascer. Amplia. Eu não sei o que você precisa ampliar, mas Deus está falando: se você ampliar, se você acreditar, se você visualizar, vai transbordar a tua mão direita, a tua mão esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Vai transbordar. Nós precisamos de crer nesse Deus grande, nesse Deus que abençoou Abraão. Abraão era sozinho. Abraão tinha ele e a Sara, mas a Bíblia diz que ela deu luz, e ele também. Deus pegou-o sozinho e o abençoou, e de repente levanta um que é maior do que Abraão, levanta Jesus Cristo, que não tinha aparência nenhuma. Então não fique impressionado com aquilo que você vê, não fique muito impressionado com aquilo que você vê, fique impressionado com o que a palavra de Deus diz. Se você tomar posse da palavra, você não precisa ver, o milagre vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa ver, você precisa acreditar. Você crê na palavra de Deus? Começa a profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida. É a palavra que tem poder. Começa a profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida. Amplia o lugar da tua tenda. Tudo isso depois da cruz. Tudo isso depois que você aceitou Jesus. Eu desafio você que aceitou Jesus. Se você andar direito, se você realmente acreditar na palavra, pode ir ampliando as coisas lá, porque Deus vai fazer transbordar. Tem muitas pessoas fracassadas dentro da igreja, muitas pessoas que não entenderam a palavra de Deus, mas o Senhor quer trazer um povo para esse lugar abençoado, um povo que vai impactar o presidente Venceslau, um povo que as pessoas vão dizer: o que está acontecendo naquela igreja? Por que esse povo tudo está certo para ele? Porque nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida. É o tempo de Deus, é o momento de Deus. Nós aceitamos o que aconteceu na cruz e não tem nada que nos impeça. Louvado seja o nome do Senhor. O que pode te impedir, queridos, de você receber a bênção? Nada. Só a tua covardia. Bata aí nas costas do teu irmão e fala: não seja covarde. Eu tenho alguns pastores amigos que são covardes. Eles não têm coragem de fazer nada, tem medo. Não, tem medo de crescer. Às vezes crescer e aceitar esse desafio dá medo, mas você tem que enfrentar o seu medo. Diga para o teu irmão: enfrenta o teu medo, meu querido. Enfrenta o teu medo. O que é isso? Enfrenta o teu medo, senão Deus não pode te abençoar. Deus não abençoa covarde. Para Gideão, o Senhor disse: os covardes voltam. Ele voltou 20.000 covardes, voltaram para trás. Os covardes, os medrosos, vê lá no Gideão, era 32.000 exércitos. Os covardes, medrosos, voltam, né? E voltaram. Aqui não tem covarde de jeito nenhum. Medrosos aqui não tem, graças a Deus. Quem não é covarde, dê glória a Deus aí, ó. Você não é covarde, glória a Deus. Então você vai ser abençoado, amém. De repente você não está entendendo quem é Jesus. Você não está entendendo, você não precisa entender, você precisa crer, amém. Não precisa entender. Tem gente que fala assim: se você me explicar certinho, eu vou acreditar. Não adianta, queridos. Sabe por quê? Quem convence a pessoa é o Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, me convença, Espírito Santo, me convença. Eu quero ser convencido pelo Espírito Santo, e você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Então nós vemos aqui uma bênção espiritual, uma bênção que o Senhor conquistou na cruz. Nós vemos em Isaías 54 uma bênção material. Amplia, porque eu vou te abençoar. Bênção material. E nós vemos em Isaías 55, todo o povo é convidado a procurar a salvação, a parte espiritual. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos elevar, mas Ele diz: não esqueça de procurar a salvação.
Porque se Deus te der e você afastar-se do Senhor, vira maldição aquilo que era bênção. Você sabia que pode se transformar em maldição a bênção? É bênção, pode se transformar em maldição. E maldição pode ser transformada em bênção. Então o que Deus te deu não vai ser maldição, vai ser bênção. Mas procura a salvação. Aí ele começa a dizer para este povo abençoado, ele começa a dizer para este povo que já ampliou as suas tendas, ele começa a dizer em Isaías 55, ó vós, povos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, vinde às águas, vinde beber, você que tem sede. Não está falando sede de água, você que tem sede de vencer na vida, você que tem sede de conseguir entender esse Jesus, de se aproximar dele, você que tem sede da salvação, você que tem sede da cura, você que tem sede de que esse medo saia da tua vida, vinde, você que tem sede, é de graça, vinde beber, que é de graça. O Senhor está nos convidando para um avivamento, para um sucesso, para uma água, para algo que Ele tem para nós, que pode transformar a nossa vida. Amém, irmãos? Vinde. Eu estou falando de Abraão, que era para nós olharmos para Abraão, mas hoje nós temos que olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que você vai ver em Jesus, através da palavra, você vai ver o poder de Deus em Jesus. Aleluia! Poder que transforma, poder que resgata os sonhos. Eu desafio a você nesta noite a crer não pela aparência, a crer não em coisas bonitas, mas crer no Senhor Jesus. Amém, meus queridos? A palavra, Isaías 55:11, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Se Deus está falando, é porque tem alguém que está tomando posse. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um rapaz chamado Marcos que está no Japão, já faz vários anos. Esse dia ele me ligou, está com mais de 10 anos. Era um rapazinho que ouvia pregações nossas aí e disse: pastor, eu estou sendo tremendamente usado no Japão. O senhor não sabe como que aquelas palavras que o senhor pregava fez a diferença. Hoje Deus está me usando aqui no Japão. Eu não volto mais para o Brasil, porque eu sei que Deus tem um plano comigo aqui. Nós estamos dirigindo uma igreja aqui no Japão, nós estamos abençoados, e glória a Deus pela palavra que foi ministrada aí. Se você tomar posse, daqui a pouco você está aí, ó, nas nações, pregando, falando de Jesus. Um dia eu vi que Jesus não tem beleza, não tem formosura, mas Ele me abençoou. Um dia eu ouvi falar que até Abraão Deus chamou sozinho e o abençoou e multiplicou. Eu quero a multiplicação de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero a multiplicação de Deus, aleluia. Amém, queridos? Hoje é noite de Santa Ceia. Este homem desfigurado, este homem rejeitado, que não seja rejeitado por você nesta noite. Você vai dizer: eu quero este Jesus. E não basta palavras, como eu postei esses dias no Face. Atitudes valem mais do que muitas palavras. Se você não toma atitude, é porque você não gosta de Jesus. Se você não renuncia o pecado, é porque você não gosta de Jesus. Se você não faz alguma coisa por Ele, é porque você é indiferente com Ele. Eu convido você nesta noite a se envolver com Jesus Cristo e dizer: Jesus Cristo, eu creio no que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. É por isso que nós participamos da Santa Ceia. É para lembrar, é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Você vai dizer: eu creio neste ato, por isso que eu vou participar da Santa Ceia nesta noite. Por isso que eu vou participar desta comunhão, que o corpo simboliza, o pão simboliza o corpo e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Você está dizendo: eu creio naquilo que aconteceu. Ele ficou desfigurado por causa dos meus pecados, ali Ele venceu. Eu creio nisso. O sangue de Jesus Cristo derramado. Queria dizer que nesta noite você vai lembrar não da morte de Jesus, você vai lembrar da ressurreição de Jesus. É um dia de celebração. Cristo ressuscitou. Aqui não é um velório de Cristo. Aqui você vai glorificar. Obrigado, Rei, que o Senhor me ouve. Obrigado, Rei, porque o Senhor não está no túmulo. Obrigado, Rei, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou. Hoje é festa. Se fosse o pessoal de Israel, que na época Jesus não tinha chegado, mas ele fazia festa. Ressuscitou. É
estou lembrando, ele sendo chicoteado. Eu nem lembro da surra que Jesus levou. Eu lembro que quando foram procurar, as mulheres foram lá, os anjos disseram: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, aleluia, ele não está mais aqui, ele saiu do túmulo. Isso aqui é para saber o que fizeram com ele. E se ele venceu estas pessoas que fizeram tudo isso com ele, é porque você vai vencer também. Tudo que estão fazendo com você, você vai vencer também, porque Jesus já venceu ali na cruz por nós. Amém? Coloque-se de pé neste momento. Ministério do Louvor, eu queria que você adorasse a Deus. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu estou olhando para Ti, Jesus. Eu não estou olhando para o pastor, eu não estou olhando para o presbítero, eu estou olhando para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. E eu não sou como o povo de Israel que precisa olhar mais para Abraão. Eu vou olhar para o Senhor Jesus. O Senhor é maior do que Abraão. O Senhor detém todo o poder. Abraão, o poder que ele tinha era limitado, mas eu estou em tuas mãos. Eu quero que nesta noite você comece a colocar a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Comece a orar neste momento e dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Comece a colocar as tuas vidas nas mãos de Deus agora. Abaixou a bancada e começa a orar neste momento. Ministério do povo adorando, o povo orando. Eu quero ver a igreja de olhos fechados, ouvindo a canção e falando com Deus. Aleluia, oh aleluia, Xalabachou, oh aleluia, oh aleluia, Xalabachou, deixa ele te tocar, deixa ele te tocar, deixa ele te tocar, Xalabachou. Deus colocar algo que você precisa no teu coração.
você pode participar da Santa Ceia. Os presbíteros estarão entregando os elementos da Santa Ceia. À medida que você for pegando, você vai se